Meus queridos, meus irmãos, vou tentar ficar aqui, né, para ver se dá uma visão melhor. Tudo bem com vocês? Espero que seu domingo tenha sido de bênção, né? Um domingo bom, domingo em família, né? Receba aí as nossas considerações. Receba o abraço bem apertado, né? Um abraço bem apertado. Um abraço virtual. Não podemos abraçar fisicamente, né? Beijo no coração. Um abraço meu, um abraço da minha esposa, um abraço da minha família. Um abraço daqueles que quando eu os pastoreava, recebia a palavra de Deus. E dela fazia o seu alimento também. E dela tinha como aproveitar melhor da vida, do conhecimento e de um crescimento que não para nunca, né? Eu estou me propondo a falar de família, de casais. E hoje eu quero falar sobre o bônus. O bônus e o ônus do casamento, né? Eu falei lá, o título é o ônus e o bônus, né? Ônus é o preço. Quanto custa? Eu não estou falando de finanças. Não estou falando de finanças. Nós sabemos que casar é muito caro, né? Fica caro. Eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de atitudes, de coisas que estão dentro de nós, né? Porque aquilo que está dentro de nós é o reflexo daquilo que está fora de nós. Mas, olha, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Jesus, ele foi arguído em relação a todo assunto que relaciona o ser humano, né? Jesus foi arguído. E vamos ver o que aconteceu aqui. Olha, nós temos 4 evangelhos na Bíblia. O Mateus, o primeiro evangelista, foi o que escreveu mais. E ele tem um detalhe, ele andou com Jesus. O nome dele era Levi, e Mateus e Levi é o mesmo nome, entendeu? Ele fez uma opção, ele era um cobrador de impostos, deixou tudo para seguir Jesus. O Marcos, que é o segundo evangelho, ele foi discípulo de Pedro, e ele não andou com Jesus, ele andou com Pedro, que andou com Jesus. O terceiro evangelho é o Dr. Lucas, né? São Lucas, que ele foi discípulo de Paulo, ele era um médico, ele andou com Paulo, cuidava da saúde de Paulo, e ele fez o seu evangelho como um livro de pesquisa. Ele pesquisou, né? Ele tinha um amigo, porque ele escreveu o evangelho, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O quarto evangelho foi escrito por João, que também foi discípulo de Jesus, o discípulo amado e o discípulo que morreu com mais idade. Vamos ver lá o que o Mateus vai narrar para nós, né? Ele está contando uma coisa que aconteceu. Então, olha só. A Bíblia diz que Jesus estava pregando lá, ele saiu da Galileia. Estou no capítulo 19 de Mateus, se você quiser ler, tá? Você pode ler em casa depois. Vou ler comigo aí. Mateus capítulo 19 diz que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia. Ele tinha sido criado na Galileia, né? Além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-os ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha, a Bíblia diz que não havia uma intenção naqueles religiosos fariseus que seguiam a lei. Não havia uma intenção de segui-lo, não. De aprender, não. Mas de provocar o assunto de casamento. O assunto de divórcio. Repudiar a mulher. Ele está perguntando de meios legais. Está falando do homem que legalmente se divorcia da sua mulher. Isso significa a palavra repudiar. É lícito o homem ir lá e divorciar legalmente da sua mulher, Jesus? Isso pode? Isso deve? E Jesus, porém, respondendo, né?
disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, quem fez? Deus. O próprio Jesus estava junto e o Espírito Santo, né? Quem os fez no princípio, fez os macho e fêmea, né? Então, quer dizer, o homem e a mulher tem diferenças que se completam. O homem e a mulher se completam. Homem e mulher. Ele fez macho e fêmea, numa classificação aí biológica, né? Tá falando de uma relação biológica, macho e fêmea. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Irmãos, o casamento é uma fusão de corações. Irmãos, eu fico olhando as alianças, né? Quando eu era jovem, eu já tinha vontade de ajudar à frente de uma igreja, né? Mas eu ficava pensando como que o celebrante fosse, como que ele sabia qual era a aliança do homem, como que ele sabia a aliança da mulher. Depois fui observando e vi que a aliança do homem e da mulher, a aliança da mulher cabe dentro da aliança do homem. Por quê? Os dois vão se fundir. Os dois vão se fundir, os dois vão se encontrar, tá? E aí eles vão tornar uma só carne. Eu posso depois falar para vocês que hora que o homem e a mulher se tornam uma só carne perante Deus. E aí Jesus continua: assim não são dois, mas uma só carne. E portanto que Deus ajuntou, ou que Deus uniu, não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la legalmente? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Acharam duro. O preço é caro. Nós vamos pensar nisso. Disseram, né? Seus discípulos: Jesus, se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode ouvir isto, receba-o. Então vamos por parte. Primeiro, é lícito repudiar a mulher? Jesus de imediato diz não. Não é lícito. O homem não deveria largar da sua mulher. Jesus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Outra coisa, como que Deus une um casal? O homem vai lá, casa no cartório, era assim. Na minha época, a gente casava de manhã no cartório, aconteceu comigo. Casava de manhã no cartório, à noite vinha pedir uma bênção ao pastor, né? Uma bênção de Deus. Havia ali o pastor, as testemunhas, os convidados. E aí eu ia para a lua de mel. E aí havia a cópula. Se não houver cópula, não há casamento perante Deus. A partir do momento que houve a cópula, você casou-se na presença de Deus. Meus irmãos, nós estamos pagando um preço muito caro, porque a nossa sociedade não quer viver os princípios. A família está sendo bombardeada de todos os lados, né? Com divulgações, né? Divulgações aí, tudo quanto é assunto, que pode ser assim, que pode ser assado, que há milhões, que há 70 maneiras de relacionar-se, né? Não. Jesus diz que aquilo que Deus une, o homem não separe. Ele diz que o homem deixará o seu pai, né? Deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão ambos uma só carne. Olha só, presta atenção. Quando eu vou falar alguma coisa que tem duas interpretações, eu vou dar as duas. Quem compreender que casamento é aliança, aliança é uma coisa inquebrável. Quem pensar que o casamento é um contrato, casamento pode ser quebrado.
tá? Mas olha, casamento, a ligação do casamento é muito séria, é o ônus do casamento. Desde que você queira se casar, você tem que entender que você tem que ficar casado até que a morte separe. Você não casa pensando em se separar, não. Outra coisa, o divórcio, ele é um remédio. E o remédio que cura são os remédios amargos. Hoje as pessoas colocam doces, açúcar no xarope, né? Pra ficar gostoso, mas não. Olha o boldo. Olha, os remédios que curam são aqueles, os amargos. Então, eles vão e perguntam, mas por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Jesus disse, no princípio não era assim, e ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que os homens são duros. Os homens são duros. Não sei você que me ouve, você já foi perseguido por alguém? Você já foi perseguido por um grupo? É muito duro ser perseguido, né? Como que é difícil ser perseguido, né? Tem pessoas que renunciaram cargos de alto nível porque a maioria não o queria no poder. Ter um povo contra você, nossa, é uma dor muito doída. Davi teve essa experiência de ter um sogro e um exército que andava atrás dele para matá-lo. Ô, dor terrível, né? E o Senhor vai dizer o seguinte, que o Moisés deixou por causa da dureza do coração. Mas ele disse que no início não era assim. E olha, no início era assim, lá na lei de Moisés era assim, né? A mulher salgava a comida, por algum motivo o homem não estava satisfeito com a mulher, ele despedia dela, ele largava dela, ela ia embora, mas você já está colado nela, daqui a pouco ele ia buscá-la, e entendeu? Ficava aquele vai e vem, e aí Deus orientou Moisés a dizer para o povo escrever cartas. Ó, para escrever tem que parar para pensar. Talvez no Brasil, se a gente tivesse que escrever carta para se separar, 90% das pessoas não se separariam, porque as pessoas não gostam de escrever, principalmente sua mão, né? As pessoas não gostam de escrever, não. As pessoas não gostam de fazer redação, não. A pessoa, para escrever, tem que pensar. E depois outra coisa, depois que ele largasse a mulher, não podia ir mais atrás dela, não podia trazê-la. Jesus diz que, aí ele vai dizer o seguinte, que o homem só poderia largar da mulher se houvesse um adultério. O que é o adultério? A gente tem que analisar o que é o adultério. O adultério, qual que é a parte mais culminante de uma cerimônia de um casamento? Na minha concepção, a parte mais importante de um casamento, para mim, é a hora que a pessoa diz assim, eu prometo amá-la na alegria e na tristeza, com saúde ou na enfermidade, e na riqueza ou na pobreza. E com isso eu empenho a minha honra, eu empenho a minha palavra. Então é o seguinte, se a pessoa empenha a sua honra, aquela hora, a sua palavra, entendeu? Ele faz uma aliança, aquela palavra tem peso. Mas se uma pessoa comete o adultério, ela quebra ele quebra esse juramento, ele quebra essa aliança. Aí você pergunta assim, mas meu irmão, meu pastor, como que a gente faz com uma situação dessa? O melhor é tentar curar. O melhor é tentar resolver. Se for a mulher, o marido perdoar. Se for o marido, a mulher perdoar. Porque é o seguinte, Deus diz que o homem vai ficar casado até que a morte o separe. No livro de Malaquias, sabe o que Deus diz? Eu odeio o divórcio. Por quê? Porque no livro de Neemias falou para o povo não fazer casamento misto, e eles fizeram. Quando o Neemias voltou, que foi o governador de lá, que reconstruiu a cidade de Jerusalém, depois dela ter sido destruída pela Babilônia, lá pelo governo dos caldeus, ele encontrou gente casada e ele
fez aquele povo separar, já com filhos adultos. Tinha um cara lá que não estava bem no casamento. E ele estimulou Neemias a fazer um divórcio coletivo. Aquilo foi algo horrível, quanta gente chorou, quanta gente se desesperou. E aí por isso que lá em Malaquias ele vai dizer, eu odeio o divórcio, olha, você que está me vendo. Um filho de divorciados não são pessoas que têm uma emoção normal. São pessoas que vão sofrer o resto da vida. Se você fala que ama o seu filho, então ame a mãe dele. Se você fala que ama o seu filho, então ame o pai dele. O filho, coitado, ele chega nesse mundo, encontra marido e mulher em lua de mel, os dois querendo, os dois se amando, e depois os dois desentendem, e eles ficam tentando jogar o filho um contra o outro. Como que o filho vai deixar de amar o pai? Como que o filho vai deixar de amar a mãe? Agora, meus queridos, qual que é o bônus do casamento? O bônus do casamento, o casamento dá título, sabia? Casamento dá título. Quando a gente chega para fazer qualquer folha de trabalho, de currículo, de tudo, ela é perguntado, você é solteiro ou casado, divorciado, viúvo? Outra coisa, uma pessoa que se casou nunca mais volta a ter uma situação de solteiro, não. Nunca mais seu documento volta a ser solteiro. Então ele ganha título, casado ou casada, se for mulher. Ele ganha direitos, olha, tem direitos que são para o casamento. O direito de dormir dentro de uma casa, de morar com uma mulher, de abraçá-la, de beijá-la, de ter filhos, os dois, é um direito para o casal. É um privilégio para o casal. Vocês podem estar perguntando, mas pastor, o senhor não está sendo muito radical? Compre os jornais amanhã e veja quantos homens estão matando as mulheres. Quantos homens estão matando as mulheres? Por quê? Porque as pessoas hoje não namoram, não ficam noivas, não se casam e vão para o leito. Ela já se possui. Por que que a gente usa a palavra dona? Dona Maria, dona fulano de tal, porque ela tem dono. Diz que mexer com mulher casada cheira de defunto. Mulher casada está compromissada. Homem casado está compromissado. Muitos homens casados levam as coitadas das moças no papinho aí, no papo. Vou largar dela. Já tô lá, mas não tenho mais nenhum relacionamento com ela. Não, não é assim não. Casamento não é isso não. Nessa que nós estamos vendo aí não, meus queridos. Mas olha, casamento dá título, casamento dá prazer, casamento é crescimento. Quando a gente casa, a gente é muito jovem, a gente, na maioria das vezes, não construiu nada, a não ser que sejamos ricos. A gente vai construir, um vai animar o outro a estudar, um vai animar o outro a crescer. Tem um casal de jovens casados, já tem uma filhinha, o rapaz foi fazer medicina agora, e a filhinha já está com 5 anos, 6 anos. Casamento é um crescer, o outro, entendeu? Fazer o outro crescer, um estimular o outro. É uma viagem a dois. E casamento é uma coisa tão fundamental na vida do ser humano que ele casa muito jovem. A gente fica mais tempo casado na vida do que solteiro. A gente fica mais tempo casado do que solteiro. Então, casamento dá proteção, casamento dá crescimento. Casamento tem coisas maravilhosas. Outra coisa, um casamento não é igual ao outro. Não tem que ser igual ao dos seus pais. Não, você vai escrever a sua história. Você e sua esposa vão escrever a sua história. Agora, continuando lá. Olha só que perigo, hein? Nós temos um pastor chamado Pastor Walter. Ele foi pregar na minha igreja sobre família. Ele falou: o divórcio passou na porta da igreja. O divórcio entrou na igreja. O divórcio sentou no último banco da igreja. O divórcio pulou de banco em banco. E o divórcio veio para a tribuna, veio para o púlpito, veio para o altar da igreja. E tem uma denominação no estado de São Paulo, assim, que tem servido, tem feito um ministério muito grande. Eu fiz um curso com eles. O pastor presidente lá não apoia segundo casamento para nenhuma pessoa que está à frente de nenhum grupo liderando. Não aceita. Não aceita.
Outra coisa, a pessoa pensa, porque adulterou, me deu liberdade, e casa, e o outro casa. E Jesus disse, não, que quem casa com a repudiada está cometendo adultério também. Vocês veem o tamanho da montanha do problema. Olha, quando uma bola de neve destrói uma cidade, quando uma bola de neve destrói uma casa, derruba, e ela é derretida, ela começou com um grão de areia. Nós estamos fora aqui da palavra, nós estamos fora dos propósitos. Domingo, quarta, né, que eu falei, né? Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos aqui para conhecê-la, né? Nós estamos aqui para conhecê-la. Nós estamos aqui para conhecê-la. E aí o assunto foi tão sério. O assunto foi tão sério que eles ouviram isso, eles fizeram um comentário com Jesus. Nossa, mas o preço é muito alto. O homem não deveria tocar em mulher. O homem não deveria casar. Ele, porém, disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concebida. Agora preste atenção, hein? Tem pessoas que não nasceram para casar. Jesus vai dizer que tem 3 grupos que não nasceram para casar. Outra coisa, nós não podemos cobrar casamento de ninguém. Brincar com as pessoas, você vai ficar para titia. Você vai ficar para titio. Não podemos cobrar casamento de ninguém, não. Eu vou falar quarta-feira das evidências de uma pessoa que vai se casar. Mas vamos ver o que Jesus falou aqui. Outra coisa, olha o que Jesus falou. Jesus diz o seguinte. Ele diz que tem pessoas que se tornam eunucas. O que é uma pessoa eunuca? O eunuco é uma pessoa, nós vamos ver, tem eunucos, são pessoas que podem casar, mas que não tem necessidade de se casar. Tem homens que moram sozinhos, mesmo tem homens casados que lavam, que passam. Hoje as mulheres vão trabalhar fora, ganham mais que o marido, e eles fazem tudo isso, né? O eunuco, né, é uma pessoa normal. Mas olha só as motivações de uma pessoa que não casa, olha só. Jesus disse que havia 3 tipos de eunucos, é chamado de eunuco, não é nenhuma pessoa com transtorno nenhum, não, tá? Não é pessoa com nenhuma coisa estranha, não, tá? Nós estamos falando de pessoas normais, olha só. Ele diz, há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Tem gente que não nasceu para casar, gente. Conheço moças que não nasceram para casar. Conheço homens que não nasceram para casar. Ele só disse, tem gente que não nasceu para casar. Eu acredito que 10% da população, eu não sei se eu estou falando muito, ou 10 ou 5% da população não nasceu para casar, não. Entendeu? Não nasceu para casar, não. E há eunucos que foram castrados pelos homens. O que acontece? Aqueles reis ali, na Ásia, eles iam contratar algum homem para trabalhar no meio das mulheres. Os reis tinham muitas mulheres. O rei Salomão teve 700 esposas e 300 amantes, 300 concubinas. E a palavra harém diz que a mulher fica no harém. A palavra harém significa lugar proibido. O cara vai pôr um homem por inteiro no meio das mulheres, não. Então esse homem, coitado, precisava comer, precisava viver, não arrumava emprego de nada, ele não era casado, ele se submetia a ser castrado. A Bíblia fala, no capítulo 8 de Atos, que a rainha de Candace tinha um eunuco, e ele era um contabilista, ele era um contador, ele era um ministro da fazenda, ele cuidava das finanças, e era um eunuco. Está em Atos capítulo 8. Ele foi evangelizado por Filipe. E terceiro, Jesus diz que há um terceiro tipo de eunucos. São pessoas que por causa do reino de Deus não se casam. Quem pode receber isso, receba. Quer dizer, tem gente que verdadeiramente renuncia também. Adere ao celibato, mas não é todo mundo que adere não, viu? São poucas pessoas, não podemos ter isso como imposição. Mas tem gente que tem uma vida para servir a Deus sem casar-se, que é por questão mesmo de vocação, de desejo, de entender que a obra de Deus é maior, é mais importante. Ele está mais disposto a fazer isso. Nós vamos encontrar muitas pessoas religiosas, né, que verdadeiramente fazem aquilo por causa do reino de Deus, tá?
Elas fazem. Outro dia eu vi uma pergunta, né? Como é que fala quando uma pessoa canaliza, né? Foi perguntada uma figura, né, da televisão, uma artista, uma apresentadora de televisão, perguntou para um líder religioso, né, como que ele fazia com essa força do instinto, porque isso é do instinto, né? Isso é da inclinação, né? Ele diz, a sublimação, a palavra é sublimação. Como que você faz com seus desejos? Como que é a sublimação? Ele diz, olha, eu canalizo toda a minha vitalidade para a obra de Deus. Ele disse isso. A gente tem que acreditar que tem gente que consegue. A gente tem que acreditar. Jesus falou que tem gente assim, tá? Tá aqui. Tem gente assim, mas não é todo mundo que tá lá não, tá? Não é todo mundo que esteja lá fazendo isso não, tá? Essa palavra não é para muita gente não. Porque é o seguinte, para Deus, o casamento tem 3 objetivos. Olha, casamento você casa, prazer mútuo, organização social, nós somos civilizados, nós somos animais racionais. Cada um tem sua mulher, tal, cada um seu marido e tal, né? Para sermos, nós somos racionais, que pelo menos somos chamados, pelo menos teríamos que usar a razão. Uma sociedade organizada. E terceiro, para o crescimento demográfico. Agora, quando Deus diz para Adão e para Eva, crescei-vos e multiplicai-vos, eles tinham uma responsabilidade muito maior que a nossa. E até a geração dos meus pais eram famílias enormes. 10, 15, 20 e 30 filhos. Hoje não. Os pais hoje têm um filho, tem no máximo 2, tem no máximo 3 filhos. Porque hoje ninguém te dá um pé de alface, ninguém planta, criar filho era uma questão social. Os vizinhos faziam um bolo, mandavam para minha mãe tinha uma outra coisa, mandava para o vizinho, quer dizer, criar filho era uma questão ali da vizinhança também participar. Mas quando o vizinho reclamava também daquele filho, o pai e a mãe corrigiam o filho, porque o vizinho era considerado uma pessoa da família. Meu querido, nós estaremos de volta essa semana, tá? O assunto continua. O ônus. Você vai ter que ficar casado até que a morte separe. Você não pode tomar nenhuma providência para ajudar que isso ocorra da maneira mais rápida possível. Isso é Deus. Pense. Quem que você está namorando, com quem você quer se casar, isso que você tem que pensar. Namoro é para isso. Conhecer a família, conhecer os gostos, tá? Ver se amam mesmo, tá? Porque depois não adianta dizer. E outra coisa, não adianta dizer, eu casei no movimento aí, eu não era crente, eu não era isso. Não tem desculpa, não. Você tenha casado na frente de quem quer que seja. Na hora que houve a cobra, você estava na frente de Deus. Tá? Você estava na frente de Deus. Deus é testemunha ocular e auricular do seu casamento. Tá? Que Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa os filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Goodbye, até breve.